Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da Simpar para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2025. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia, ri.simpar.com.br. A apresentação também estará disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo a videoconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Simpar e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nessa videoconferência o senhor Fernando Simões, diretor-presidente, e o senhor Denis Ferres, diretor vice-presidente executivo de Finanças Corporativo e diretor de Relações com Investidores da companhia. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Fernando Simões, que dará início à apresentação. Por favor, senhor Fernando Simões, pode prosseguir. Bom dia a todos. Estamos dando início à divulgação dos resultados da Simpar do primeiro trimestre de 2025. Quero, em nome de nossos mais de 57 mil colaboradores, agradecer a participação e atenção de todos vocês. O nosso muito obrigado. Antes da gente começar a falar dos principais destaques ou dos nossos principais números e do desenvolvimento do nosso negócio, gostaria de lembrar a vocês que a gente passou durante os últimos 3 ou 4 anos, ou seja, de 2021 a 2024, alinhado e definido o planejamento estratégico pelo nosso Conselho de Administração. Nós dividimos que estávamos fazendo um ciclo de grandes investimentos, de construções, de escala, capilaridade das nossas companhias, dos nossos serviços, mas em mercados, todos eles de grande resiliência e de grande necessidade para quem usa o nosso serviço. E que, no final de 2024, após encerrarmos esse ciclo, também dado pelo nosso Conselho de Administração, iniciamos um novo ciclo de desenvolvimento, que é com o objetivo e com o foco de extrair valor de tudo que foi construído. E é isso que nós temos executado e vocês vão ver alguns dos principais resultados ainda iniciais, ainda incipientes, mas já usufruindo do primeiro trimestre de 2025 de tudo que foi construído. Importante também salientar que isso, alinhado com o planejamento estratégico definido pelo nosso Conselho, o menos CAPEX, não estamos perdendo espaço no negócio, nas nossas atividades. Pelo contrário, o CAPEX foi feito para nós aumentarmos nosso espaço, nosso market share em todos os setores que nós estamos. E é isso que nós estamos fazendo e usufruindo. Então não temos necessidade de ter um CAPEX maior, porque ele já foi executado. A capilaridade, a escala das nossas empresas já está dada. Agora a execução, extração de valor de tudo que foi construído. Começamos então agora na página 3, falando dos principais destaques do primeiro trimestre de 2025. Tivemos uma receita de crescimento da receita líquida desse serviço de mais de 16%, sendo que na receita líquida total, que significa a venda de ativo também, mais de 15% de crescimento versus o mesmo período do ano passado. Só que o EBITDA foi de 2,9 bilhões, crescimento de 20% sobre o mesmo período do ano passado. O que mostra que a margem nossa de EBITDA tem aumentado, aumentou 1%. Foi para 27,5% a nossa margem de EBITDA. Mas isso executado, ou seja, fizemos um CAPEX de 75% menor que o mesmo período, mas um crescimento de receita e do EBITDA significativo. Se olharmos o nosso CAPEX líquido do primeiro trimestre, o nosso EBITDA foi 4 vezes maior que a necessidade do nosso CAPEX líquido. E volto a lembrar, estamos usufruindo de tudo o que foi feito de CAPEX nos últimos anos. O nosso desenvolvimento das nossas entregas, junto com a nossa capacidade da gestão financeira, fizemos uma captação de 3,3 bilhões de reais no primeiro trimestre de 25, e os efeitos dessas ações, dessa eficiência e de tudo que temos extraídos da nossa eficiência operacional, da melhoria dos nossos resultados,
fez uma redução na nossa alavancagem de 3,8 para 3,6. É isso, aqui estão alguns dos principais destaques na página 3. Quando a gente passa para a página 4, e aqui vou fazer isso de uma forma muito rápida, nas empresas controladas pela Simpar, que já são listadas e já teve os seus resultados divulgados nos últimos dias. Na página 4, quando olhamos a JSL, tem tido um crescimento importante de mais de 2 dígitos, por volta de 12, 13, 14, 15% orgânico nos últimos trimestres. Tem tido uma melhoria na sua margem de EBITDA e um crescimento significativo do EBITDA na maioria dos trimestres acima da sua receita, o que mostra o seu ganho de margem. E ela tem um posicionamento único, a JSL, porque ela tem o maior portfólio de serviço logístico, a maior diversificação da indústria, que ela tem vários, para não dizer para vocês, praticamente em todos os setores da indústria, seja no abastecimento da sua matéria-prima, seja no intralogístico ou na entrega ao consumidor final. E essa diversificação possibilita que ela tenha um crescimento muito forte através do cross-selling, porque ela entra no cliente por um motivo, desenvolve outro negócio. E fez aquisições extremamente estratégicas, complementares, mas criou um modelo de deixar separada e as entregas com foco e objetivo em cada companhia, o que tem sido extremamente favorável e um modelo de gestão único e que tem contribuído extremamente com o seu resultado. E tudo isso, ela tem menos de 2,5% de market share, o que faz sem criar expectativa, mas acreditar, quando fazemos uma reflexão, num contínuo desenvolvimento dela para frente, desta forma, de uma forma orgânica, gerando valor, com menos capex e entregando serviços, tem uma capacidade complexa, difíceis, em regiões muitas vezes pouco exploradas, mas que ela tem o reconhecimento junto aos seus clientes pela sua entrega e eficiência operacional, o que faz com que ela tenha cada vez mais oportunidade de novos serviços, conforme vocês podem ver e puderam ver na divulgação dos resultados dela. Passando então agora para a página 5, quando a gente fala da Movida. A Movida tem executado o seu planejamento estratégico com excelência. Nós podemos observar um aumento de receita líquida de mais de 18%, a sua capacidade de venda dos seus seminovos, seja pela sua infraestrutura de loja extremamente diferenciada, vocês podem ver comparando com o concorrente, o seu viés de varejo dos seus seminovos, tem aumentado o volume de venda, com carro com ticket médio menor de acordo com o poder aquisitivo da população e da região que está às suas lojas. É importante também salientar o seu crescimento do ticket médio do RAC. Tem a oportunidade de crescer e ela tem feito isso através da inteligência de preço. E a gente vem de uma origem de cobrar o preço certo, que é preciso, que é justo, mas também oferecer experiência para o cliente de maneira diferenciada. E a experiência me faz pedir a vocês uma reflexão, que como a experiência tem sido importante para esse crescimento da Movida. Eu diria para vocês que a Movida deve estar tendo um crescimento extremamente importante de market share, baseado no que ela oferece para o cliente na sua experiência. E a prova disso é que ela tem conseguido repassar o seu preço de uma maneira justa para o cliente e justa para a companhia, e entendemos que essa inteligência de preço ela está só começando, que tem a oportunidade de fazer ainda mais ajustes e que venham de encontro também à sua ocupação e à sua gestão. E isso vem acontecendo também no GTF, quando a gente vê a melhoria do seu yield. É isso, gente. Em linha com o seu planejamento estratégico, fazendo mais com menos, com eficiência operacional, e a gente acredita que essas melhorias na Movida ainda tem novos ciclos de acontecimento e vai trazer também uma eficiência grande operacional, mas também mais clientes para o setor de locação e para o aumento do seu market share. Não através de preço, e sim da sua capacidade de gestão e valorização do cliente e de suas entregas que diferencia do seu concorrente, fazendo o encantamento do seu cliente. Passando então agora para a página 6, a gente tem aqui a Vamos. Embora a Vamos seja líder, já tem escala, tem tamanho, tem volume, a gente acredita que esse mercado ainda é muito incipiente e tem uma grande oportunidade de crescimento e que a Vamos tem um posicionamento único para isso. Quando olhamos a sua receita, ela tem um crescimento significativo, ela tem um posicionamento único para isso. E aqui da Vamos eu faria uma reflexão para vocês. Veja as implantações CAPEX que ela tem feito nos últimos trimestres. Veja a venda que ela tem feito e criado o seu backlog. Analisa isso, projeta. Mas mais do que isso, a gente fala desde o início da Vamos
da oportunidade de, após o encerramento do contrato de 5 anos, ela prorrogar o contrato por 2, 3 anos com o mesmo ativo. E isso vocês já começam a ver refletir nos números dela. Se não me falha a memória, mais de 70% dos contratos que vencem está sendo alongado por 2 a 3 anos com o mesmo ativo, em alguns com repasse de preço. Isso são coisas extremamente importantes. Outra coisa muito importante é a sua capacidade de venda dos seus ativos. Por quê? Porque tem muito mais procura por caminhão de 5 anos, tem avãos para vender, do que oferta no mercado. Então, o potencial de venda dos ativos dos seminovos é muito grande. Isso mostra com recorde. Cresceu mais de 80% a venda dos seminovos na Vamos, comparando período a período. É isso, gente. Estamos muito contentes com tudo que a Vamos tem feito, mas tem uma oportunidade muito grande de redução do estoque, ter menos capital de giro parado, melhorar o seu retorno pela sua ocupação, pela sua eficiência, implantação, desmobilização, a venda dos seus ativos e no mercado extremamente incipiente. Hoje a Vamos, eu acredito, para você ter uma ideia, todo mundo olha muito a locação de caminhões, máquinas, etc. Deve ser a maior companhia, com certeza, de locação de empilhadeira. E contratos, todos eles com mais de 5 anos. Ou seja, tem várias avenidas de crescimento, mas todos eles com grande resiliência, com qualidade de ativo, que o cliente precisa desses ativos durante a sua operação. Passando então agora para a página 7, temos a Automob. A Automob é a companhia onde nós concentramos todas as concessionárias de automóveis, de caminhões, de máquinas e equipamentos. Concessionárias essas espalhadas pelo Brasil inteiro. E nós estamos muito contentes com a consolidação, mas é importante salientar que está iniciando a execução do seu planejamento estratégico dessas consolidações, mesmo sendo só um início. Já tem uma ganho de produtividade, mais venda de seminovos por ponto, maior venda de seminovos comparando com o novo, um aumento do volume também de venda dos novos. Mesmo o mercado crescendo menos, a gente tem crescido mais do que o mercado tem em novos e em seminovos. Os indicadores têm melhorado, mas essa sinergia, esse início está sendo tirado ao longo do tempo. E não vai ser tirado reduzindo gente, fechando loja, sobreposição. Pelo contrário, é vendendo mais para o SG&A e para os custos ficarem menor. Além disso, é oferecendo serviços diferenciados, que faz parte do planejamento estratégico, essa execução e essa oferta de serviço diferenciado. Enfim, a melhoria do F&I, a melhoria das margens de peça, do pós-venda, isso está só iniciando e tem um grande potencial futuro que espero vocês possam dividir com a gente esse acompanhamento. Vocês vão dizer o seguinte: quando eu acredito numa automóvel na sua maturidade, não estou dizendo de tamanho, porque tem oportunidade de crescimento não orgânico também, mas o orgânico do que já está consolidado. Eu acredito que a gente vai ter isso no final de 2026, isso de uma maneira executada e usufruindo dessa base hoje que a gente tem operado, e sim usufruindo de todas as suas sinergias para o final de 2026. Mas são muito grandes a oportunidade. Na página 8, a gente fala da CS Infra, empresa que a gente tem focado em concessões de pouco capex e com foco com DNA de serviço. Isso é o grande diferencial, eu acredito, nos próximos anos do governo, querer oferecer serviço à população ou à indústria, ou à segurança, seja na infra social, seja na infra ambiental, seja na educação. É isso que a nossa companhia tem focado. Projetos de pouco capex e de muito serviço, e que a margem contribua também, e que o serviço contribua também com os seus usuários. Aí nós temos os portos, tem aqui as rodovias, enfim, tem várias coisas que vocês podem ver, tanto na CS Infra, quanto aqui na apresentação da divulgação dos nossos resultados. É uma empresa que também está começando, mas tem grande oportunidade de desenvolvimento de concessão de serviços de infra social. Na página 9, temos a Ciclus Ambiental, uma empresa que tem a concessão e opera o maior centro de tratamento de resíduo do Brasil, é um dos maiores do mundo, que é na cidade do Rio de Janeiro. Além disso, venceu, implantou e está operando toda a disposição final e de coleta de resíduo, etc., na cidade de Belém, o que com isso tem um crescimento comparado de mais de 80% e o seu desenvolvimento extremamente sustentável e modesta parte, tanto nas concessões de infraestrutura quanto na ambiental. A maior diferença da nossa companhia é que a gente trabalha muito custo e não preço. Ou seja, nós somos extremamente competitivos no preço, mas fazemos nosso resultado através do custo, da eficiência da execução da nossa gente, o que nos deixa extremamente competitivo nesse setor, até porque também parte desse setor vem da logística, o que nós temos uma grande experiência e conhecimento. É isso, acreditamos que temos muita oportunidade de ainda melhorar mais esse resultado e também de crescimento
não orgânico através de novas concessões e PPP. Passando aqui então para a página 10, temos a CS Brasil, onde nós fazemos serviço de terceirização de frota e mobilidade com ativo e com motorista e com operação. Também tem uma grande oportunidade de crescimento, embora, conforme pode ser observado na página 10, tem tido um crescimento menor do que as demais companhias. Passando aqui na página 11, temos o banco, a BBC, que a sua carteira de crédito tem aumentado de uma forma extremamente significativa, com muito cuidado também na sua gestão, ou seja, no crédito. E isso vocês podem ver que tem aí uma inadimplência pequena, extremamente dentro do mercado e até melhor do que o mercado. E a gente está muito feliz com tudo que foi feito, mas a gente acredita no potencial de crescimento do Banco BBC, com muita qualidade, segurança e melhor retorno, agora com escala e com o tamanho desse ecossistema que a gente tem, seja no financiamento do automóvel seminovos, dos caminhões seminovos e na relação com o caminhoneiro também. Tem muita oportunidade de crescimento e de melhoria do seu resultado quando a gente olha o banco como um todo dentro do nosso ecossistema. Quero então agora, vou passar a palavra para o Denis, que vai falar um pouco para vocês aí sobre os principais destaques financeiros do grupo. Por favor, Denis. Obrigado, Fernando. Bom dia a todos. Então, na página 12, falando dos destaques financeiros em base consolidadas, no primeiro trimestre de 25, o grupo teve uma receita líquida de 10 bilhões 531 milhões de reais. Isso é 15% maior do que o mesmo período do ano anterior. Dentro desse saldo, existe 8,4 bilhões de reais da receita líquida de serviços, que também supera o mesmo trimestre do ano anterior em 16%. Quando passamos para o quadro da direita, ao centro da página ainda, temos um EBITDA no primeiro trimestre de 2 bilhões 865 milhões de reais, com uma margem de 27,5%. Esse EBITDA supera em 20% o primeiro trimestre do ano anterior, e a margem de 27,5% é maior em 1 ponto percentual. Em relação à margem EBITDA de 27,5%, ela se distribui em margem de serviço, em margem de venda de ativos e a margem das concessionárias que tem um perfil de negócio distinto. E eu gostaria de chamar a atenção para que a margem de serviço no primeiro trimestre foi de 48,3%, onde a gente decompõe aqui do lado direito. Isso é 1,4 pontos percentuais melhor do que o ano passado. E mesmo a margem das concessionárias apresentou uma melhora, atingindo 4,5% versus 4% do mesmo período do anterior. Sabendo que dentro do nosso plano de execução, a gente ainda tem melhorias a buscar em ambos os casos. Falando então do lucro operacional, medido aqui na parte inferior da página do lado esquerdo pelo EBIT, o EBIT totalizou 1 bilhão 792 milhões de reais no primeiro trimestre de 25. Isso é 14% superior ao mesmo período do ano anterior. Quando a gente chega no lucro, esse já afetado pelo aumento dos juros que temos visto na economia, ele totalizou 26 milhões de reais no trimestre comparado aos 122 do mesmo período do ano anterior. Dito isso, então gostaria de passar para o próximo slide, que é um slide onde a gente apresenta o CAPEX realizado. Notem que no primeiro trimestre o valor de CAPEX realizado foi de 700 milhões de reais. É um padrão bem menor do que nos períodos anteriores e em linha com o planejamento que nós fizemos ao final do ano passado. Temos aqui que o principal volume de CAPEX foi da Vamos e depois todas as demais empresas têm um volume bastante reduzido, sendo que Movida apresenta até uma dinâmica mais importante na gestão da sua frota vis-à-vis a sua sazonalidade, inclusive com um CAPEX líquido negativo. Com isso, eu gostaria de levar os senhores para a próxima página de número 14. Apresentamos o reflexo desse investimento líquido. Quando olhamos o quadro à direita, a gente, de novo, traz um reporte da relação entre o EBITDA e o CAPEX líquido que nós fizemos desde 2020, onde na grande parte do tempo, pela construção das bases, o CAPEX líquido superou em até 2 vezes o tamanho do EBITDA. E agora, quando a gente anualiza o EBITDA do primeiro trimestre e faz a mesma coisa com o CAPEX, você tem uma relação muito diferente. Ou seja, o EBITDA, ao invés de ser menor, ele passou a ser maior que o CAPEX líquido, maior até em 4 vezes. Então, isso está
absolutamente alinhado com o nosso planejamento de tentar extrair mais das bases construídas, que são os pontos que nós trazemos aqui à esquerda. Nosso foco está na extração do valor dessas bases, buscando mais eficiência dos ativos, mais disciplina ainda na gestão dos contratos e, obviamente, a gente tem um planejamento feito antes da virada desse ano, com foco não só na redução de gastos, mas também na frente de receitas, até que o nosso portfólio faça essa transição integral para o novo ambiente macroeconômico de juros que se apresenta. Muito parecido com o que aconteceu lá no ano de 2016. Passando para o próximo slide, página 15, a gente fala aqui do grupo em bases consolidadas apresentando o cronograma de amortização e os saldos de dívida líquida e caixa. O prazo médio da dívida líquida encontra-se em 4,1 anos em base consolidada, caixa e outros instrumentos de disponibilidade em 16,2 bilhões de reais e a dívida líquida 42,8 bilhões de reais. Caixa e outros instrumentos de liquidez representam 2,6 vezes o endividamento de curto prazo ou, de outra forma, cobertura das amortizações até aproximadamente o início de 2027. Também é importante frisar que dentro da continuidade normal da gestão e administração de passivos, o grupo captou no primeiro trimestre cerca de 3,3 bilhões de reais a um custo médio de CDI mais 0,8% ao ano, para um prazo médio de 3 anos e meio. Dando sequência e ao mesmo assunto, porém agora falando da Simpar como holding, a Simpar como holding apresentou uma dívida líquida de 2,8 bilhões de reais, com caixa e outros instrumentos de liquidez de 3,6 bilhões de reais, onde o prazo médio da dívida líquida é de 6,1 anos e o caixa cobre o equivalente a 19 vezes o endividamento de curto prazo da Simpar ou as amortizações até aproximadamente 2030. Em relação especificamente à Simpar, ela captou quase meio bilhão nesse primeiro trimestre, com um prazo de 5 anos ao custo de CDI mais 2,8% ao ano. Gostaria então de passar para o próximo slide, onde a gente apresenta os índices de alavancagem. Então, a nossa alavancagem consolidada, com base nos critérios apresentados em função das emissões no exterior, a gente reporta aqui no primeiro trimestre 3,6 vezes dívida líquida e EBITDA, em linha com o quarto trimestre de 24 e menor em 0,2 vezes quando comparado ao mesmo período do ano anterior. Já no critério dívida líquida sobre EBITDA adicionado, aquilo que rege as emissões locais, esse índice ficou em 2,3 vezes, em linha com o fechamento do ano de 24 e também com o primeiro trimestre do ano anterior. Já a chamada alavancagem do negócio, que é o critério que a gente apresenta aqui do lado esquerdo da página, ficou em 2,4 vezes em linha com o fechamento do ano anterior. Lembrando que nesse critério a gente coloca, além de toda a dívida líquida consolidada, a gente coloca as obrigações de fornecedores de veículos, máquinas e equipamentos, Forplan que estejam sendo utilizados, aquisições a pagar e também a cessão de direitos creditórios. Tudo isso é deduzido do valor presente esperado do saldo residual dos ativos a serem vendidos ao final dos seus respectivos contratos. Então, isso que a gente chama de alavancagem do negócio, e esse ficou em 2,4 vezes. Gostaria então de passar para o slide de número 18, onde a gente apresenta o retorno sobre o capital investido no critério de capital produtivo, aquilo que realmente contribuiu para o retorno. Isso ficou em 14,2%, o que representa cerca de 3,8 pontos percentuais a mais do que o custo médio da dívida bruta, também após impostos. Eu gostaria de voltar a palavra para o Fernando. Fernando, por favor. Obrigado, Denis. Aqui na página 19, então, falar um pouco para vocês desse início da extração de valor, de alguns pontos que já fica evidenciado as bases desse novo ciclo, que é extrair valor de tudo que foi construído. Com muito menos investimento, nós tivemos maior geração de caixa e estamos extraindo o máximo de valor das bases que foram construídas. Com a eficiência operacional, nós temos tido redução de custo contínua, porque ainda temos mais para fazer, com menos despesas, seja operacionais ou seja administrativa. E renegociando os nossos contratos. Ou seja, nós temos uma expertise de precificar
de forma adequada, mas também de acompanhar os contratos de forma adequada. Não é um repasse para o cliente porque a gente quer cobrar mais caro, quer melhorar o nosso lucro. É para questão de sobrevivência, isso é responsabilidade empresarial dos nossos negócios. Seja na Movida, na Vamos, na JSL, faz parte da nossa atividade. E essa gestão de contrato ela é muito forte. Isso que faz o nosso grupo ter quase 70 anos. E a eficiência operacional, atitude de dono, taxa de ocupação, girar o ativo, ter menos estoque, isso também tem sido o nosso foco e vocês vão começar a ver nos próximos trimestres essa melhoria. A gestão do capital, esse avanço da eficiência, seja de otimização do capital, seja de extrair mais do que já está maduro, seja preferir o crescimento orgânico do que não orgânico, isso faz parte da nossa estratégia, do nosso planejamento. Como fez parte da construção do que foi, faz parte agora desse novo ciclo. Com foco no quê? Em diminuição da nossa alavancagem. O que vocês vão ver, pode ver um trimestre, outro diferente, mas vocês vão ver no final desse ano essa redução que a gente acredita que é um processo contínuo. E eu digo sempre que empresarialmente, independente da religião, vem Deus, vem o nosso cliente e vem quem faz a diferença na nossa vida empresarial, que é a nossa gente. Aproveito para agradecer o trabalho e a dedicação de todos eles, em trabalho e execução, mas o que nos credencia, nos habilita e nos motiva cada vez mais a construir alianças comerciais com nossos clientes, seja no varejo, seja na indústria, na execução de uma forma geral. E isso é o maior ativo que a nossa companhia tem. São as pessoas que, independente do sistema, da tecnologia, elas ligam os nossos negócios aos nossos clientes de uma forma diferenciada, ou fidelizando e fazendo com que o desenvolvimento nosso seja de forma extremamente sustentável. Lembrando que a gente contribui, devido à execução do nosso planejamento, de estar só em segmentos que têm grande resiliência e que o nosso serviço contribui com a vida dos nossos clientes ou com a indústria daquele que nos contrata. Mais uma vez, quero agradecer a atenção de todos vocês e abrir agora, então, para pergunta e resposta. Fique à vontade, gente, para que a gente possa tirar qualquer dúvida que tenha ficado ao longo da nossa apresentação. Muito obrigado. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, pressione o botão Reação e, em seguida, clique em Levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando em Abaixar a mão. Caso deseje fazer uma pergunta por escrito, por favor, digite a sua pergunta no campo Q&A, seguido do seu nome e sua companhia. A nossa primeira pergunta vem do senhor André Ferreira, do Bradesco BBI. Por favor, senhor André, pode prosseguir. Oi, bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço e parabéns pelo resultado. Eu tenho duas perguntas. A primeira sobre o CAPEX líquido, que caiu muito, né? 80% tri contra tri e também 75% ano contra ano, que em tese é mais comparável. E sobre esse ratio do EBITDA sobre CAPEX líquido, que pulou para 4 vezes quando vinha de 1. Dada a queda no CAPEX líquido da Vamos, possível queda na JCL, expectativa para as outras que vocês têm, que nível que dá para esperar para 2025? E o segundo ponto, sobre a dívida líquida na holding. Minha pergunta é, de onde vocês pensam que vai vir a redução? Os ativos, por exemplo, da CS Infra, da Ciclus, estão crescendo, estão amadurecendo e com expectativas bem positivas para a CS Portos. Então, como vocês enxergam uma possível venda de ativos ou de participação como uma forma de desalavancar a holding? Obrigado. Fernando, bom dia a todos, gente. Obrigado a participação de todos vocês. Bom dia, André. Obrigado aí pela participação. Desculpa, dentro dessa pergunta aqui do CAPEX e etc., deixa eu quebrar o protocolo um pouquinho e começar fazendo só uma reflexão rápida. Os últimos 4 anos, alinhado com o planejamento estratégico dado pelo nosso conselho, das companhias, foram de forte CAPEX, de construção, criamos capilaridade, base, fizemos investimentos pesados. Lembrando a todos, nos últimos 4 anos foi mais de 60 e tantos bilhões de reais, sendo líquido nos últimos 3 anos mais de 30 bilhões de reais. E no final de 2024, a gente anuncia para o mercado que nós estaríamos iniciando um novo ciclo. Um novo ciclo que é de extração de valor de tudo que foi construído, tá certo? Com muita eficiência. E esse primeiro trimestre,
é a primeira demonstração disso, desse início desse novo ciclo, tá certo? Ou seja, realmente você tem um capex muito menor, 75% menor, André, entrando já na resposta um pouco, você 75% menor, com EBITDA que sobe 20% comparado com o igual período, e uma receita líquida com crescimento de 16%. Isso mostra, nós não deixamos de fazer o capex e estamos perdendo espaço no market share. Pelo contrário, nós estamos ganhando espaço e usufruindo de tudo que foi construído. É esse o novo ciclo da companhia dos próximos anos, que é extrair valor em cima de tudo que foi construído. E isso é significativo quando você vê o crescimento da receita orgânica e do EBITDA em cima do capex do que já foi feito. Então, está em linha com o nosso planejamento, tá certo? O nosso desenvolvimento em cima das bases evoluindo, ganhando o market share, porque hoje você tem o capex mais da renovação. E essa é uma tendência normal de você ver pela frente, André, nos próximos trimestres, em linha com o que você viu nesse primeiro tri. E dentro disso, quero aproveitar aqui, enfim, agradecer a toda a nossa equipe do RI e dar as boas-vindas ao Vitor Miyazaki, que está aqui só fazer parte da equipe, como vocês sabem, há uns 2 meses, 1 mês e pouco. E qual que é o objetivo disso? A gente é muito grato a todos aquilo que a gente tem construído, mas faz parte da nossa estratégia com gente oxigenar com alguém de fora. E tivemos a oportunidade de ter uma pessoa sênior como o Vitor, para que melhore a nossa comunicação ainda mais para fora, para que o mercado, os potenciais investidores conheçam melhor os nossos negócios, cada negócio e a vocação desse negócio dentro do ecossistema e como é que a gente pode e vai extrair valor disso cada vez melhor. A gente tem como foco na nossa companhia, e a chegada do Vitor nos ajuda nisso, se relacionar com o mercado e com os investidores da mesma forma como a gente se relaciona com os clientes, da forma mais transparente, dentro do mais alto nível de governança e que contribua com o entendimento. Então, é isso que nós estamos fazendo, e aí seja bem-vindo, Vitor, e esse é o nosso novo ciclo, realmente, André, com o CAPEX alinhado muito mais para a renovação do que para a transformação de tamanho das companhias. Então, essa é uma tendência. E dentro disso, vou passar para o Denis aqui, para complementar e até falar sobre a dívida da Road. Denis, faz favor. Vamos lá. Então, de novo, tentando dar uma referência, André, já que a gente não pode dar o guidance, né? Quando você olha a quebra dentro do trimestre dos investimentos, né, a gente tem a Vamos, dentro dos 700 milhões de reais, ela foi responsável pelo CAPEX líquido de 535, e aí vocês, como mercado, você tem um guidance, né? CS Infra começa a ter, quer dizer, vai ter uma desaceleração em função da completude dos investimentos que foram feitos, mas Movida também teve um movimento alinhado com a sazonalidade do seu mercado, né? Que fez uma redução. Isso tudo para dizer o seguinte: pode não ser exatamente essa relação de 4 vezes maior, mas ela vai ser bem forte, acho que próximo desse número, mas não exatamente nesse número, né? Tentando fazer aqui o racional de que, por exemplo, o JSL também tem tido a oportunidade de fazer crescimento com um perfil mais leve em ativos. Então, isso só para dar um pouquinho de cor dentro de cada um dos negócios, né? Para você poder pensar para frente, já que a gente não pode, infelizmente, dar o guidance. Mas a gente tem a confiança que esse número vai ser um número muito forte. Do ponto de vista da dívida, que você fala se considera, se algum ativo poderia ser considerado, eu ia aproveitar essa sua colocação para dizer o seguinte: os ativos, sem dúvida nenhuma, eles estão cada dia melhor em todos os aspectos, né? Se a gente fizer uma referência aos ativos que você pontuou, a gente tem, por exemplo, o nosso negócio de resíduo, que ganhou corpo, né? Ele não é só um ativo, agora ele representa 2 ativos. Ele passou lá, acho que em 2022, por um período de discussão longa e reequilíbrio e avaliação que foi concluída adequadamente, né? Se mostrou adequado o nosso pleito, e começa, então, agora você também a distrair toda a otimização operacional que ainda tem muita coisa ali que a gente fazia de forma conservadora, que pode ser melhorada e expande bastante esse resultado dela. Vale dizer que o retorno sobre capital investido desse negócio de resíduo
está entre um dos mais altos do grupo agora, e a gente acha que tem mais coisa para a gente tentar entregar aqui. Sabe que a gente ficou com um saldo de contas a receber num nível não fora do normal do negócio, pelo tempo que essa discussão levou, mas agora o ativo também já começa a mostrar uma convergência para um nível de alavancagem muito diferente, por exemplo, do que era 6,3 vezes em 2023, né? E agora, na base consolidada, a gente apresentou 2,8. Isso mostra muito da capacidade de geração de caixa desse negócio. Então, sem dúvida nenhuma, é um negócio que tem seus contratos já estendidos, né? Reequilibrados, com fórmulas adequadas aos custos do negócio. Então, isso traz uma melhoria para o negócio e para a percepção futura muito grande. O outro é a própria infraestrutura, né? Como você bem citou, é a maturidade. Lá atrás, a gente tinha um bom projeto na mão, mas era um projeto, CAPEX estava indefinido, obras a fazer. CAPEX concluído dentro do orçado, obras concluídas, a 12 operando, o 18 entra agora no final desse trimestre. Do ponto de vista se fica ou não, se algum ativo dentro do nosso portfólio, que é muito mais vasto que isso, tá? E aí vale frisar, a gente tem um portfólio hoje que dá assim, para a flexibilidade enorme. Aí, enfim, é estratégico, eu deixo aqui para o Fernando comentar. André, em continuidade, quando a gente fala da dívida da holding, o que eu volto a reforçar? Nós não temos necessidade de aumento do nosso CAPEX líquido para fazer o crescimento da transformação, conforme eu disse, já foi feito. A nossa missão e o nosso foco, que depende de nós, da nossa gente, é a redução de dívida através da eficiência de todas as nossas operações, das nossas empresas, da gestão de contrato. Nós temos muita oportunidade da eficiência da gestão dos nossos ativos, de ter um estoque muito menor em todas as companhias. Isso melhora a nossa liquidez, melhora a questão dos nossos índices de alavancagem também, tá certo? Agora, aqui falando o seguinte, mas a redução da dívida pode vir de algum movimento societário, de algum movimento de liquidez? Nós não trabalhamos com essa hipótese, mas toda a hipótese que servir para a geração de valor para os acionistas e para o desenvolvimento dos nossos negócios, ela pode e deve ser considerada a nossa obrigação nesse novo ciclo que nós estamos entrando. Mas não temos nenhuma necessidade, não trabalhamos com esta opção. Isso pode ser a consequência do nosso desenvolvimento, da mesma maneira que quando a gente tinha as empresas que, mas vai listar essa, vai abrir o capital daquela, isso é consequência da gestão e do desenvolvimento sustentável dos nossos negócios. Então, pode acontecer? Sim, desde que gere valor, que seja bom para a companhia, que seja bom para as partes e para o nosso negócio. Mas o nosso foco é na gestão, na eficiência e melhorar o nosso retorno e os nossos indicadores. Obrigado, André. Desculpa alongar, mas acho que a pergunta foi bastante ampla e importante ter esclarecimento. Muito obrigado aí. Opa, eu que agradeço e parabéns, Vitor. Abraço. Nossa próxima pergunta vem do senhor Matheus Santana, da XP Investimentos. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, Fernando. Bom dia, Denis. Eu tenho duas perguntas aqui. A primeira é relacionada à CS Infra. A gente viu agora que você tem os portos, tem basicamente terminado as obras, acabou 18 agora no final do trimestre. Você também tem a rodovia, que vai ter um desenvolvimento bem rápido assim durante esse ano. Como que vocês veem essa visão dos ativos começando a trazer mais resultados, gerando mais caixa? Como isso cria assim, um apetite, um espaço no balanço para investir em novos ativos? E a segunda pergunta aqui é ligado. A gente tem um cenário atualmente que você tem diversas montadoras chinesas entrando forte no Brasil, a gente já tem BYD, GWM, tem mais alguns novos nomes entrando também. O que vocês veem de oportunidades ali, acho que principalmente Movida, JSL e Automob, para se explorar do crescimento desse cenário? Só isso aqui, obrigado. Matheus, Fernando, obrigado aí pela sua participação. Vamos lá, conforme o Denis disse, nós temos realmente agora na CS Infra ativos começando a ficar extremamente maduros. Não só a própria Ciclus, que embora era um ativo maduro, mas estava numa renegociação que se arrastou por muito tempo, enfim, e agora a execução, você pode ver a transformação do resultado da Ciclus, é um dos maiores centros de tratamento de resíduos do mundo, né, sendo o maior do Brasil disparado,
Quando você fala o porto, confesso para você que a gente acertou que não viu dentro do nosso planejamento, mas a demanda de carga é uma loucura. Então, ele não está ficando pronto. Ele não só está ficando pronto, como ele tem uma demanda fantástica. Economiza 600 quilômetros de rodovia a utilização do nosso porto. Então, tudo que você tem ali que sai do Luiz Eduardo Magalhães, que vai para o Maranhão, para aquela região, você economiza de 500 a 600 usando o porto. Então, é uma demanda fantástica. Isso vocês vão começar a ver nesse segundo semestre, mas vai estar isso mais maduro no ano que vem completo. A rodovia, o que você comenta, Matheus, obrigado pelo pergunta. Só vou dar um exemplo para você. A rodovia ela não está madura ainda, mas o CAPEX já foi feito. Ela teve agora uma reorganização, um aditivo, não sei como é que chama direito, uma extensão enorme. São ativos fantásticos que ele, quando estiver maduro, e agora está chegando a hora de início da operação e ele se torna maduro, é o que vai mostrar os retornos e as empresas e as companhias, os negócios que se tem embaixo da Simpar, que no fundo está embaixo da CS5, que muitas vezes não é percebido por vocês. Então, dentro disso, nós não temos nenhum foco em ativos de grande CAPEX, conforme a gente fala, mas estamos olhando e vendo as oportunidades. Acabamos agora, esse mês, de vencer 2 concessões, tá certo? Uma é dos terminais da Zona Norte, se eu não me engano, Zona Leste de São Paulo, terminal rodoviário de ônibus, tá certo? Onde a gente vai fazer a gestão do terminal de serviços e uma concessão no lote 5 do Mato Grosso. Coisas alinhadas com o nosso planejamento. Pouco CAPEX e bastante foco em serviço, contribuindo com a vida do cidadão e com muita garantia do pagamento e praticamente todos eles com take or pay definido, claro. É isso que nós temos olhado. Coisa de praticamente zero risco, bom retorno, e para isso a gente não tem nenhuma dificuldade em continuar fazendo, desde que a gente entenda que são movimentos que gerem valor para os acionistas, que é nessa linha que a gente tem feito isso, Matheus. Isso falando da CS Infra. Falando de montadora chinesa, com muita humildade, realmente, se pegar, tem fila aí de todo mundo que está com vontade de vir para o Brasil. Tá certo? A Automóvel tem sido muito seletiva, mas tem tido oportunidade, sim, de ser nomeado. É um dos poucos grupos que tem dentro BD, Great Wall, e agora foi pela Jaque, pela GAC, acabou de ser nomeada. Tem olhado, tem sido seletivo, porque a gente tem realmente o objetivo de vender aquilo que a gente tem, a segurança da qualidade do que a gente está vendendo. E essas marcas trazem, sim, oportunidade para a Movida, traz oportunidade, tem algumas delas que a JSL na logística tem feito grandes serviços e grandes alianças comercial de prestação de serviço, tá certo? No caso de logística, a Automóvel tem sido nomeado por elas, tem estudado outras nomeações, e importante, quando a gente é nomeado, você tem um CAPEX muito menor do que uma aquisição, e você não monta só para vender o zero, você monta para vender o zero, mas você monta para vender os seminovos, você monta para vender outros serviços para o cliente, que a gente acredita nesse novo conceito de automóvel, de concessionária de veículo. Então, isso traz, sim, novas oportunidades e de diluição de custo e da gestão. Agora, não é só a chinesa que está vindo. A Automóvel acabou de ser nomeada, por exemplo, Matheus, para representar a Lexus, que é uma marca de alto luxo da Toyota. E todos nós conhecemos o nível de exigência de uma marca como a Toyota. Isso é um grande reconhecimento para o automóvel e a sua gestão, na hora que você é escolhido para representar a Lexus na região de Alphaville e Barueri. Então, veja bem, esse é um exemplo que não é só quem está entrando. A gestão e a eficiência também contribuem para um crescimento orgânico nesse segmento do automóvel, que tem feito aí um trabalho diferente e acho que tem muita oportunidade para fazer, está só iniciando ainda, inclusive essa questão da execução e de busca das sinergias. É isso um pouco aí o colorido para você, Matheus. Obrigado. Ficou claro aqui, obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Gabriel Rezende, do Itaú BBA. Por favor, pode prosseguir. Oi, Fernando. Oi, Denis. Bom dia. Parabéns para o Vitor aí pela nova missão. 2 perguntas aqui do nosso lado também. Queria explorar um ponto, talvez em linha ali com a discussão de CAPEX líquido, sobre o que a gente tem visto na Vamos. A companhia, há alguns trimestres, né, tem sido mais vocal ali sobre o Sempre Novo, que é basicamente dar uma segunda vida ali para o caminhão já usado em algum contrato. Queria entender se em algum nível mais abrangente do grupo vocês entendem que podem ter oportunidades nessa linha também. Talvez, dado que a inflação
de carros, caminhões, foi muito acelerada nos próximos anos, a gente está num contexto de juros alto e, portanto, o affordability para o cliente está bem impactado, se não faria sentido a gente ver isso que a Vamos está fazendo também ali em movimentos mais ativos na JSL ou na Movida, com clientes topando ali dar uma segunda vida para o ativo, o que pode melhorar muito a TIR desses ativos específicos. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, também explorar aqui, de maneira geral, no grupo, o que vocês têm sentido que tem surgido de oportunidade, considerando que imagino que diversos concorrentes de vocês estejam enfrentando dificuldades aqui por conta dos juros altos, né? Seja na JSL, na Movida, na Vamos, ou talvez até em disputas ali em novos ativos de concessão, eventualmente se a gente não poderia ter que imaginar de oportunidade, obviamente tendo alguma cautela em mente, né, dado o contexto de juros alto ainda, inclusive para a própria Simpar, mas enfim, como que a concorrência tem transitado nesse ambiente? Obrigado. Gabriel, Fernando, vamos lá. Falando da Vamos, só para a gente... A Vamos tem oportunidade de um CAPEX líquido muito menor, que, como vocês sabem, ela já divulgou o resultado, quer dizer, você tem o Sempre Novo, que é uma oportunidade, que são caminhões, ou que foi curto prazo, ou que foi devolvido, ou que foi retomado, enfim, renegociado. Então, da alocação desses caminhões, tem 2 anos e meio, 3 anos de idade média. Então, isso está sendo feito e está sendo colocado em operação novamente. Mas eu queria chamar a atenção do assunto da Vamos. Desde o início da Vamos, a gente fala isso, e eu sei que o mercado tem um pouco de dúvida, da extensão do contrato atual. Tem um histórico, mais ou menos, aí, se vocês puderem ver, e eu acredito que vai ser disso para mais, volto a repetir, não estou criando expectativa, que são contratos que venceram com 5 anos, nos últimos 12 meses, mais de 70% foram renovados por 2 anos. O que significa isso? Você tem menos CAPEX, você renova e ainda renova com pequeno ajuste no preço. Isso não é, Gabriel, por causa que teve a inflação. É normal o preço do caminhão, que vocês podem ver, está na divulgação da Vamos, subir por volta de 5%, 6% ao ano um caminhão novo. E usado também sobe. E isso acaba que depois de 5 anos você tem muito caminhões em bom estado. Em país de primeiro mundo, a idade média do caminhão é 9 a 10 anos. Então você vai com o caminhão tranquilo no 7º, no 10º ano. Então esse é um negócio que a Vamos estar começando a usufruir agora. A extensão dos contratos que estão vencendo, que já tem 5 anos. Esse é um ponto. O Sempre Novo é parte de 2 ou 3 anos. Eu vou te falar o seguinte, sem criar expectativa, eu ainda acredito que uma parte dos caminhões que estão sendo esticados para 7 anos, ele depois vai esticar por mais uns 2 anos. Você tem muito caminhão que roda 8 a 10 mil quilômetros por mês. Esses caminhões vão perfeitamente normal a 800, 1 milhão de quilômetros. Então, esse é um ponto que está acontecendo na Vamos e é uma tendência. Lembrando que isso é pequeno, esse alongamento, que a empresa de 5 anos atrás, ela tinha um ativo bem menor na base, é isso que está sendo alongado agora. Mas tem um grande potencial, sim, Gabriel, desse alongamento. Quando você fala de trazer isso para outras empresas do grupo, modesta parte, com muita humildade, a gente faz essa gestão, nossa equipe faz isso muito bem feito. Se você pegar, você tem os automóveis numa Movida, muito novos no RAC. Aí você tem o GTF, que são contratos de 2, de 3 anos, dependendo, tem até de 4. Tem de uso pesado na CS Frotas, mas você também tem dentro da Movida o carro, muitas vezes, para o aplicativo, que é um carro um pouco mais usado. Então, eles fazem esse giro e têm feito com isso, tem melhorado muito o yield deles. Você pode ver a transformação que tem. Isso é gestão do ativo com base na operação. Quando você vai para a JSL, a logística, aí você tem o lado da Movida, só voltando, da experiência do cliente. Você tem que sempre ter isso no equilíbrio do custo de manutenção versus a troca do ativo. Quando você vai para o lado da JSL Logística, um caminhão que trabalha no alimento, numa linha longa, que roda 10 mil quilômetros, 8, 9 por mês, você tem um momento de troca. Um caminhão que roda 20 mil quilômetros, 24 horas por dia, num florestal, numa mineração, você tem uma outra necessidade de troca. E a troca, a gente faz a conta do CAPEX versus o custo de manutenção, é nessa curva a hora que você escolhe para trocar. Então, é isso que a gente tem feito, é isso que tem sido a operação. O que eu gostaria de lembrar é a alta liquidez que tem os nossos ativos, porque como a gente opera com ativos sempre com a idade média baixa,
O nosso país, infelizmente, tem uma idade média de caminhões de 20 e poucos anos, 21 anos de idade média. Então, você tem muito mais demanda de compra, não é que seja uma última bolacha do pacote, do que de venda. Então, nossos ativos têm alta liquidez e isso nos dá a oportunidade de escolher o momento certo de venda. Então, é isso que a gente tem feito, essa gestão. Eu acho que é uma das capacidades do nosso DNA de servir o cliente e de fazer essa gestão de ativo do giro dele. É isso que a gente tem feito, Gabriel. Sempre tem oportunidade de melhorar. Quando fala do grupo como um todo, da dificuldade dos juros, etc., realmente é um momento que todos nós, e aí quem está menos preparado ou mais, sofre menos ou mais, modesta parte, nós temos uma equipe que faz a gestão financeira nossa, que o Denis lidera a equipe, tem todas as empresas, faz uma gestão maravilhosa, mostra ver a nossa oportunidade de captação, teve de 3,3 bi agora no primeiro trimestre, então isso mostra a nossa capacidade de captação, e realmente o mercado não tem muito, infelizmente na logística, muita gente não faz a gestão de contrato e não sabe fazer preço. Acompanha o preço que o mercado quer, o que o cliente exige. E você se faz isso, muitas vezes você quebra. Né? E a gente passou a vida, graças a Deus, fazendo gestão de precificação certa, a gestão do contrato e a gestão do preço dentro da JCL. E o concorrente não faz isso. Você fala da Movida, é um negócio interessante, como tem locadoras menores, ou então algumas outras grandes, que eu não sei se faz conta, que demora para reprecificar ou que não reprecifica. É um negócio de louco, a gente vê acontecendo alguma coisa do GTF. Nós não, amigo, nós tomamos aqui medida forte para cobrar o preço justo do cliente que remunere o capital e que faça frente a esse momento. E a Vamos também, quer dizer, tem tido muita oportunidade, volto a repetir, os juros altos, dificuldade de crédito, necessidade de ativo novo, isso traz sim oportunidade para os nossos negócios de uma maneira geral. E a concessão não é diferente, Gabriel, por isso que a gente diz, nós não estamos aqui para comprometer o grupo, participar de coisas que é CAPEX alto. Em compensação, a prestação do serviço que é o nosso DNA, tem muitas grandes companhias multinacionais que não têm interesse nesse tipo de concessão. E esse é o nosso foco, é a nossa vocação. Onde tem serviço, isso vai dar oportunidade, tem dado oportunidade da CS Infra crescer nesse nicho, nessa avenida, com muita responsabilidade e cautela não só no retorno, como nos indicadores de alavancagem nossa, que a gente quer isso casado com garantia, com retorno e que tenha sustentabilidade do nosso desenvolvimento. É esse o nosso compromisso, falando como executivo, junto ao nosso conselho. Se puder só adicionar aí, Fernando, o que a gente discute também é, eventualmente, fazer isso em caráter associativo, né? A gente sabe que quando a gente entra nessas empreitadas aqui, são projetos que ficam de pé, na verdade, sozinho, tem linhas específicas e tal, mas a gente vai onerando o nosso balanço do início até o final, na conclusão desses projetos, para então só usufruir, que é exatamente o tema que a gente estava discutindo aqui. A gente tem tido diversas interações e avalia, eventualmente, estar fazendo isso em caráter associativo. Tá bom? Ótimo, bem claro. Obrigado, Fernando. Obrigado, Denis. Parabéns. Muito obrigado, Gabriel. Obrigado mesmo. Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar em levantar a mão ou simplesmente digitar sua pergunta clicando no botão Q&A. Iniciaremos agora a leitura das perguntas via texto. Operadora, estou recebendo informação aqui que entrou mais uma pergunta ao vivo. Certo, vamos passar agora a pergunta via áudio do senhor Lucas Barbosa. Por favor, Lucas, pode prosseguir. Bom dia, Fernando, Denis, Vitor. Bom dia, Lucas. Acho que mutou aqui. A minha pergunta é sobre preço dos ativos no mercado secundário. Se vocês puderem só falar um pouquinho da expectativa de vocês, de preço de veículos pesados e leves ao longo desse ano. Se vocês puderem só contar um pouquinho o que é a expectativa de vocês, dado que os juros devem continuar nesse patamar mais alto até o final do ano, depois talvez baixando, mas se vocês acham que tem algum impacto disso, para a gente entender um pouquinho da dinâmica de mercado secundário para vocês. Essa pergunta. Muito obrigado.
Ô, Lucas, é Fernando, bom dia, obrigado aí pela sua participação. Lucas, deixa eu te falar o seguinte, com os juros altos, com a volatilidade que vem os juros, não estou dizendo que está certo ou está errado, porque eu não tenho nem capacidade para isso, né? Mas dizendo o seguinte, é lógico que todo mundo faz mais conta. Nós fazemos mais conta na física, nós fazemos muita conta na jurídica, nós olhamos. Então, isso é normal a pessoa física também fazer. Então, o que eu te diria? Eu não vejo nenhum impacto no volume, até porque o volume nosso do Brasil é muito pequeno, versus a capacidade que tem pela quantidade de habitantes, pela renda per capita e daí por diante. Então, não vejo nenhuma dificuldade em venda e nenhuma volatilidade grande no valor de preço de ativo. Eu entendo que vai continuar mais ou menos do jeito que está. A única coisa é que as pessoas fazem mais conta e postergam um pouco mais, muitas vezes, a sua decisão. E mais do que isso, que eu acho que ajuda o nosso negócio. A pessoa que vai comprar o novo, compara com o semi-novo. Sempre. Seja no automóvel ou seja no caminhão. E o caminhão de 5 anos, ele é considerado um caminhão seminovo. Caminhão de 5 anos ele é considerado como um automóvel de 1 ano, se fosse fazer uma relação. Então, eu vejo isso uma oportunidade da melhoria no volume de venda dos seminovos e não que atrapalhe isso. E isso, se acontecer, talvez a Movida ou nós mesmos tenhamos uma outra oportunidade, né? A gente sempre respeita muito a aliança de sustentabilidade junto às montadoras, mas quando você tem uma queda ou a pessoa fica mais pensativa na compra do novo, isso pode gerar uma oportunidade para a gente na compra do novo, sendo porque nós somos um grupo que tem muita agilidade, uma aliança muito grande com as montadoras. A gente é muito fácil de acesso e de decisão, respeitando a nossa governança, e isso traz muitas vezes oportunidade de consolidar ainda mais a nossa relação com as montadoras no momento que eles tenham dificuldade de vender os novos. É isso que a gente vê da forma como a gente está vendo. Agora, sem dúvida nenhuma, é uma relação que fica mais tensa porque todo mundo faz mais conta. E lembrando disso, a Movida tem, pelo menos o que me consta, o ticket médio mais baixo do mercado quando fala de anúncio no varejo, conforme pode ser constatado. Ela tem aí um ticket médio de 70 e poucos mil reais nas lojas dela anunciado, e parece que os outros têm aí por volta de 90 mil reais, alguma coisa anunciada, o que ajuda mais ainda a venda do carro dela. Outro dia saiu uma matéria, eu tenho dito isso, Lucas, com muita humildade aí, quer dizer, que o carro popular no Brasil não é mais o novo. O carro popular no Brasil é o seminovo, tá certo? Com 1 ano de uso, que geralmente é as locadoras que têm aí para disponibilizar e abastecer o mercado. Esse é o carro popular do cidadão que está dando entrada num carro mais novo. É isso que a gente acredita. Obrigado, Lucas, e temos tranquilidade com a qualidade dos nossos ativos, com a capacidade de geração de liquidez, a não ser que deu uma trancada no mercado que eu não estou vendo e nunca vi acontecer na minha história, e já vivemos momentos como esse, e acaba sempre sendo uma oportunidade para isso. Obrigado. Muito obrigado, Fernando. Bom dia. Passaremos agora para a leitura das perguntas via texto. Bom, Denis aqui, então eu vou ler aqui as primeiras perguntas e depois eu passo aqui para as respostas. Começando aqui, eu estou tentando organizar, tem algumas perguntas que elas estão se repetindo, né? Então, pergunta do Eduardo Campos sobre expansão de CS Infra e ciclos, ampliação do portfólio. Do Stefano, também falando da CS Infra e das concessões recentes. Em termos de expansão, foi o que a gente acabou de abordar aqui um pouco na pergunta do Matheus e do Gabriel, do Itaú, então não vou repetir. Também aqui na tua pergunta, Stefano, tem a questão do desinvestimento, que o Fernando já comentou, então vou tomar a liberdade aqui da gente seguir. Eu só estou reportando aqui que a gente recebeu sim a pergunta de vocês. Tem uma pergunta aqui do tio Mous, das Schroders, que pergunta o seguinte: não houve redução da alavancagem em relação ao quarto trimestre 24. Poderiam comentar as razões para a manutenção da alavancagem, que ficou apenas estável, apesar das reduções? Aqui é boa essa pergunta, porque essa pergunta vai se comunicar com algumas outras que estão vindo, que é o seguinte: aqui uma coisa é a gente fazer a referência ao CAPEX que foi incorrido do ponto de vista contábil. A outra é em termos de caixa, em que momento ele impacta. A gente tem, isso já foi dito, por exemplo, no caso da Movida, que você teve a antecipação de compras do quarto trimestre e que você entra agora, então, fazendo a liquidação. O único aspecto que eu gostaria de chamar a atenção em relação à dívida líquida é esse fluxo de liquidação do CAPEX que já foi contratado. Eu costumo dizer que, tenho dito para várias pessoas que esse ano
quando você olha o que a gente pretende fazer até o final do ano e tendo em vista toda a relação EBITDA CAPEX líquido que foi descrito, esse benefício vai se apresentar em direção ao final do ano ou falando do segundo semestre, né? Então, só para que não tenha susto, porque você está fazendo uma contratação agora que vai se refletir ainda na frente, mas você está fazendo um movimento de liquidação daquilo que você já contratou aqui atrás, né? Então, nesse sentido, isso responde aqui a pergunta do tio, mas fala, por exemplo, também com a pergunta do Daniel Chaves, que queria saber um pouco mais sobre o capital de giro no fluxo de caixa. E eu acho que eu tinha mais uma pergunta aqui que se eu achar, eu falo. E o do José Bandeira, que também fala do capital de giro. Bom, o capital de giro ele tem dois aspectos. Tem esse que a gente já comentou do lado do passivo, né, que é dentro da movimentação sazonal, a redução da conta de fornecedores, né, que a gente já citou, dá lá uns 1,8 a 2 bilhões, e tem também de forma que eu vou chamar de transitória, porque aqui a gente já está em maio, então a gente já vê a normalização disso, é do aumento de contas a receber. Ele está disperso, a gente sabe que toda a cabeça de trimestre, clientes e fornecedores tem aí uma disputa por ou receber mais cedo, ou outro querendo pagar mais tarde, mas nada que seja normal, nada que não esteja já se normalizando. Então, eu acho que a mensagem principal em relação a isso é dizer que a gente não espera isso que aconteça novamente no segundo trimestre, falando aqui do contas a receber, vai ser só um pouco mais breve, dado que são várias empresas. Mas eu acho que o importante é dizer que aqui, em maio, a gente já viu a normalização disso. Então, com isso aqui, eu passo para uma outra pergunta, do tio Mous, que queria saber o que é o dividendos por empresa aí, total, que a gente espera receber. Aí eu só vou me limitar aqui a falar aquilo que as empresas declararam, né? Então, as empresas declararam cerca de 500 milhões de reais, 120 na JCL, quase 300 na Vamos, 55 na Movida. Desse total, o nosso valor recebido dentro das nossas participações é cerca de 226 milhões de reais. Então, isso aqui é para dar o colorido. Qualquer dúvida que fique mais específica, que queira fazer, para você, tio, ou para qualquer um outro, nós estamos disponíveis aqui na área de relação com o investidor. Com isso, então, eu acho que eu estou terminando. Não tem mais essa aqui. Tem mais uma aqui, que vem do Rafael. O Rafael pergunta o seguinte: são 3 perguntas. Ele diz: podemos esperar Simpar Day em 2025? A resposta é sim. Aí você já pergunta que se é primeiro ou segundo semestre. Aí a gente vai contar aí com o apoio do Vitor, que lidera a equipe agora de RI e a área de comunicação, para a gente estruturar isso da melhor forma possível. Segunda pergunta: nesse momento, o melhor investimento não seria as recompras das holdings nas controladas? Rafael, eu acho que é indubitável assim, que o valor que a gente percebe vis-à-vis preço de ação, ele está desalinhado. Só que a gente tem sido vocal em focar na questão da redução da alavancagem como um todo, né? Então, isso aqui compete diretamente. Alguma atuação ela existe, muitas vezes, para você tentar tirar só uma distorção de um dia ou de outro. Terceira pergunta. Fernando, em algum momento você enxerga um aumento do payout nos dividendos? Qual o pagamento ideal para a remuneração dos acionistas na maturidade? Enfim, Fernando, eu posso fazer um comentário aqui rápido? Pode, lógico. Aqui eu diria só o seguinte: a gente passou, como o Fernando descreveu na apresentação dele, uma fase relevante de investimento de 20 a 24. E estamos entrando numa outra fase, né? Sem poder fazer projeção, mas uma vez a gente executando o nosso planejamento estratégico, eu acho que o nível todo de renda disponível do grupo seja para reinvestir, seja mesmo com base no dividendo mínimo obrigatório, ele se desloca para cima de forma relevante. Então, quer dizer, nós estamos numa fase do nosso planejamento
certamente levará a gente aí na frente a um volume disponível maior. E, de novo, mesmo que a gente esteja falando do mínimo obrigatório, a coisa toda cresce muito. Vamos lá, desculpa. Aqui tem pergunta, tem do Rafael, tem do outro. Fui marcando aqui para não interromper, mas tentar ser objetivo, que eu sei que tem vários outros compromissos aí, tem sido alertado aqui para tentar ser objetivo. Vamos lá. Primeiro, capital de giro, gente. Existe o capital de giro que vocês estão olhando, existe o capital de giro que a gente, dentro da nossa eficiência, da execução que a nossa gente está fazendo. O que é isso? Você vem num desenvolvimento dos últimos 4 anos, que eu não vou ser repetitivo. Nessa hora, você tem ajuste de estoque, não é só na Vamos. Você tem ajuste de estoque na Vamos, você tem na automóvel uma oportunidade grande de trabalhar e rodar os ativos com menos estoque. Os processos nossos administrativos da automóvel vai trazer mais giro do estoque, fazer com que tenha mais venda no mesmo ponto, mas também libera mais caixa mais rápido, você entregar o carro mais rápido para o cliente. Tem estoque na JSL significativo. Então, esses ajustes do estoque, com certeza, vão contribuir de forma significativa com o capital de giro, que pode ajudar também nos indicadores de alavancagem. A chegada do Vitor, que assume como diretor de RI na Simpar, é para também, não é executar não, mas também coordenar e contribuir com as empresas controladas na comunicação. Aí não é só Simpar Day, é Simpar Day, quando for o caso, algumas empresas visitam em campo específica para conhecer cada tipo de atividade. A gente evita fazer isso muitas vezes, que atrapalha a operação, mas ele vai organizar isso de uma forma que não atrapalhe, que os clientes permitam, como na logística, mas para fazer visita recorrente, enfim, temos o objetivo, sim, de estar muito perto de que vocês conheçam de uma forma mais completa o ecossistema e os nossos negócios, tá certo? Então, esse é um ponto. Quando a gente fala da questão da alavancagem, vocês podem ter certeza que os efeitos de todos os trabalhos que a nossa equipe está fazendo, e alguns a gente divide com o mercado, outros são estratégicos que não pode, nós, como conselheiro e como acionista, essa desalavancagem ela vai acontecer, mas ela vai ser gradativa e de passo a passo. E não existe um bombeiro aqui com emergência para fazer isso acontecer do dia para a noite. Existe, sim, muita execução e muito trabalho que a gente tem feito. Mas vai ser passo a passo. Quando você fala de dividendos, o que eu gostaria de chamar para uma reflexão de vocês? Ver a transformação de valor que as nossas empresas tiveram nos últimos anos. Então, tem muita maneira de você gerar valor. Tem a questão do dividendo quando você tem empresa madura. E tem a questão da transformação do tamanho da execução. Só que todas elas, eu acho que sem exceção, não foi executado a sua gestão operacional, comercial, na sua maturidade. O que vocês vão ver desse ciclo para frente. Então, façam uma modelagem, sem criar expectativa, baseada no que tem acontecido nos últimos trimestres, ou com o sinal que você tem do primeiro trimestre, e veja qual é a transformação de valor disso. O dividendo vem na sequência, devido ao seu tempo após extrair e fazer esse movimento. É essa reflexão que eu peço a vocês para ver o tamanho desse negócio. Quando a gente olha uma Vamos, se ela implantar trimestre a trimestre, o que ela está implantando, alongar os seus contratos que estão vencendo, tirar o seu estoque, a movida com os indicadores, como vem sendo feito, o market share que vem ganhando, subindo o seu ticket médio, sua capacidade de gestão na venda de seminovos, o perfil das lojas dela de venda de seminovos. Quando você vê a JSL ter um posicionamento único, tendo um crescimento por volta de 14%, o setor orgânico está trazendo por ano 1,5 bilhão de receita a mais, de uma forma orgânica. Veja isso. Isso, na minha opinião, vai refletir com o tempo, tá certo? Uma transformação do valor das companhias e depois a sequência disso, ou a consequência, é a gente pensar nos dividendos. Mas vamos por parte, passo a passo. Tem mais perguntas? Obrigado, Fernando. Bom, sem mais perguntas aqui, Fernando, se você puder fazer um encerramento. Gente, quero aqui, em nome de toda a nossa equipe, dos nossos mais de 57 mil colaboradores diretos, e da nossa gente que está aqui, do RI, o pessoal todo que prepara aí para quem tenha um momento como esse. Na verdade, nós somos um portador deles, né, na mensagem. Agradeço muito aí a atenção, a participação de todos vocês. Agradeço demais. E para finalizar, eu quero mais uma vez reforçar, nós estamos apenas iniciando um novo ciclo, onde estamos iniciando a execução de extração de valores e de eficiência de tudo aquilo que foi construído. Seja na eficiência operacional, seja no repasse de preço, nos ajustes fortes de custo, sempre tem oportunidade, e nós buscamos essas oportunidades de ajuda de custo, seja também nas novas oportunidades de novos negócios.
Modesta parte, eu comecei dizendo isso, quero reforçar. O que nós temos mais valor aqui é a nossa gente para executar e fazer tudo que tem sido feito. Então, o nosso grupo está atento, estamos fazendo uma operação, eu brinco aqui dentro, de redução de custo, de eficiência de preço e de gestão, que eu considero uma operação de guerra no bom sentido, para executar realmente e tirar proveito. Também tem a oportunidade de tirar proveito desse momento e sair dele de uma forma diferente. Volto a repetir, com muita humildade, faz parte do nosso histórico, seja em juros altos, seja em Covid, seja em crise, tá certo? Atravessar e sair de uma forma diferente. Se Deus quiser, com a nossa gente, com os nossos clientes e com vocês, esse não vai ser diferente, e a gente acha que estamos num momento que pode ser o início de uma transformação, a conclusão desse novo ciclo que nós estamos entrando. Quero mais uma vez agradecer aqui a participação de todos vocês e desejar a vocês todos aí um maravilhoso final de semana e um feliz Dia das Mães para todos. Muito obrigado pela atenção. Um grande abraço a todos vocês aqui. Fiquem com Deus. Obrigado, gente. A videoconferência da Simpar está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.